sou Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e estou vindo aqui hoje só para dar uma comentada aí sobre o edital da FCC para o TST. Muita gente leu e não sabe nem o que está lendo, né? Então vou meio que tentar dar uma traduzida aí e mostrar algumas questões do assunto. Então, ó, esse vídeo aqui não é de resolução de questão, só vou dar uma explicada aí no edital e mostrar, né, alguns tipos de questões comuns que a FCC cobra. Então, bora lá. O primeiro tópico aí do edital, né, eu estou separando em dois parágrafos, porque no primeiro eu estou deixando a parte mais matemática e no segundo a parte realmente mais de raciocínio lógico. Então, nesse primeiro item aí, que eu estou deixando marcado, eu estou colocando tudo junto, né, essa ideia de números inteiros, racionais, né, os conjuntos numéricos, operações, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, expressões numéricas, múltiplos e divisores, tipo MMC e MDC, problemas, aí isso está muito vago, né? Tipo frações, operações com frações, qualquer conta assim que você fizer que use fração, isso é muito vago. Problemas, operações com frações, os tipos numéricos e assim vai. Então, deixei esse tópico aí separado. Esse número 2. Aí já é mais fácil de identificar, porque a gente tem números e grandezas proporcionais, né? Razão e proporção, e divisão em partes proporcionais, né? Divisão diretamente proporcional, inversamente proporcional ou até mesmo divisão mista. Então esse é o segundo tópico aí que está no edital. Outra coisa aí, né? O terceiro, regra de 3, aí tem que saber, né, a simples e a composta. Aí tem outros métodos aí, né, que quando eu vou ensinar a regra de 3 eu explico a composta de um outro jeito. A parte de porcentagem também, né, e problemas. Então, porcentagem também, né, tudo relacionado a, tipo, quantos por cento de aumento aconteceu em determinada coisa, tipo salário, ou, sei lá, por exemplo, aumento de gasolina, quantos por cento aumentou, essas ideias. Ou então também aquele tipo de questão que ele te dá várias situações, né, uma amarrada na outra, que ele fala, por exemplo, no primeiro mês aconteceu um aumento de 20% no preço dos combustíveis, aí no segundo diminuiu 10% em relação ao mês anterior, aí no próximo aumentou mais 5% em relação ao número anterior. Aí são vários aumentos e descontos sucessivos e no final, né, ele pergunta qual é o resultado final da conta. Aí beleza. Então esse primeiro tópico aí, né, o primeiro parágrafo, mais voltado para a parte matemática. E como eu tinha falado, esse número 1 ficou muito geral, muito abrangente, aí eu só deixei ele separado por isso mesmo. Aí do 2 até o 4 dá para identificar mais tranquilamente para estudar. Tópico 5 aí até o final, já entra mais na parte do raciocínio lógico mesmo. A gente tem aí estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios e também, né, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer, né, uma estrutura daquelas relações. É um texto do tamanho do bonde aí que no final das contas, resumidamente, aquele tipo de questão que você tem, tipo, várias pessoas com várias características, parecendo aquelas de revistinha de banca de jornal também. Tipo, um exemplo: 4 pessoas, cada uma nasceu num país, cada um tem uma profissão, aí ele te dá várias informações para você relacionar as pessoas e características. Por exemplo, né? Pode relacionar também com lugares, do jeito que está aí, com objetos, e também tem esse outro tópico de compreensão, né, o sexto tópico, compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, sequencial, orientação espacial, temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. Então esse aí que eu estou deixando separado também entra muito naquela questão que até está escrito aí, né? Raciocínio sequencial. Você tem sequência de números, sequência de palavras, sequência de letras. Nesse pedaço ali, né, orientação temporal, por exemplo, tem algumas questões da FCC que envolve problema de calendário, que ele
te dá, tipo assim, fala que um ano começou na segunda-feira, aí ele pergunta qual vai ser o último dia do ano, ou pergunta qual vai ser, em qual dia da semana vai cair uma data específica. Mais ou menos esse estilo aí também entra aqui dentro. Fora que nesses dois tópicos também a gente pode ainda incluir aquelas questões sobre verdades e mentiras, né? Que ele te dá várias pessoas, uma dizendo que a outra fala a verdade ou que mente, que foi culpado de ter feito determinada coisa e tal. Também pode encaixar aí dentro. E também, antes que eu esqueça de falar, né? A FCC também gosta de cobrar o chamado princípio da pior hipótese, que também é conhecido como casa dos pombos. Que eu vou mostrar um tipo de questão desse estilo aí, né? Então também encaixaria aí dentro desses temas aí. E o último, que é compreensão do processo lógico, que a partir de um conjunto de hipóteses conduz de forma válida a conclusões determinadas. Isso aí envolve muita lógica de argumentação, e para saber lógica de argumentação aí você vai precisar saber tabela verdade. É bastante cobrado tabela verdade, também é bastante cobrado questão que usa conjuntos na resolução. Então, eu vou dar uma visão geral aqui dos tipos de questões. Então, bora lá. Eu vou focar mais na parte do raciocínio lógico mesmo, do segundo parágrafo, porque o primeiro é realmente parte matemática. Então, tipo, já está expresso o que ele está querendo. Por exemplo, razão e proporção, não tem o que, tipo, falar disso. Tem a explicação, é lógico, né? Quando eu explico isso, eu passo, acho que metade de um primeiro turno de uma aula explicando, depois só fazendo questão. Regra de 3 também tem uma explicação e é muita resolução de questão também. Porcentagem, mesma coisa. Então esses que são mais fáceis de identificar eu vou deixar para lá. Vou focar mais no que normalmente todo mundo sempre pergunta quando sai um edital da FCC. Então bora de ver as questões. Então, ó, essas duas primeiras são justamente questões daquelas que falam de uma pessoa que diz que a outra está dizendo a verdade ou que está mentindo, que foi culpado de ter feito alguma coisa, então de verdades e mentiras. Aí, ó, você vê aí, bem recente. As duas que eu deixei aí para exemplificar são de 2016. Uma do TRT e outra do TRF, né? Duas de tribunal. Então, você vê que cai esse negócio aí, que a FCC gosta disso. Aí nas minhas aulas mesmo, nos meus cursos, eu passo um bocado de questão desse daí. Estou colocando duas só para exemplificar, mas tem muitas outras que quem for fazer curso vai ver esse esquema aí. Tem até uma turma que está fazendo curso comigo agora, para quem é aqui de Brasília, né, que vai entender melhor. Uma turma lá do Sudoeste, que eu vou explicar esse tema aí ainda. Nesse próximo slide aqui, eu coloquei questão justamente que fala sobre esse princípio da pior hipótese, que ele te dá ou o número de pessoas ou o número de objetos, e ele pergunta, né, a quantidade mínima necessária para garantir que alguma coisa aconteça. Aí eu coloquei duas de exemplo também. O foco aqui não é resolução, é só mostrar a questão que existe. Também duas de 2016, uma aí do TRF e a outra aí era de nível médio. Então, bora para a próxima aí. Mais duas questões, agora daquele estilo que eu tinha falado, né, de relacionar pessoas com características. Uma de 2016, outra de 2015. Tem outra de 2016 também, né? Só estou colocando aí para exemplificar, eu quis pegar essas duas porque as duas são de tribunal. Uma do TRF e outra do TRT. Então, quem quiser ir ler com calma, dá uma pausa aí, lê a questão, tenta resolver, sei lá. O foco aqui não é resolver não, só mostrar mesmo. Outras questões aqui. Aqui já envolve questão de sequência. Na primeira aí, né, é de 2016, do TRT, sequência de números. Na próxima já mistura números com letras, também do TRT de 2015. Então, importante saber sequência também. E aí, como estava escrito no edital, né, sequência é de um modo geral. Pode ser de letra, de palavra, de número, de figura e assim vai. Próxima aí, aquele tipo de questão que eu tinha comentado também, né, de calendário. Duas também da FCC, as duas de TRTs. Então, dá uma pausa aí só para dar uma lida na questão e ver a cara da questão, né, como é que é. E agora voltando mais para aquela parte de linguagem lógica, eu coloquei duas aqui agora nesse slide sobre negação. A primeira é de 2012,
tenho várias aqui na minha apostila de 2015, 2016, só que eu resolvi colocar essa de 2012 porque foi uma que caiu no TST, né? Que é o mesmo concurso que vocês estão querendo fazer aí agora. E a outra era num TRT deste ano, inclusive, 2017, muito recente. Repetindo, tem um bocado de questão dessas de 2016 e 2015. A FCC cobra bastante isso aí. Próximo slide também, outra coisa que eles cobram bastante é a parte de equivalência. Aí eu coloquei uma de 2016 do TRT, também muito recente, e uma outra de TRF de 2014. Eu coloquei essa de 2014 mais porque era tribunal também, mas mesma coisa, tem muitas de 2015 e de 2016. Então tem que saber equivalências também. E esse outro caso aí, nessas duas últimas, questões para exemplificar a lógica de argumentação. Isso aí sim tem um rodo de questão desse assunto. Então, questão de lógica de argumentação, né, para exemplificar, eu coloquei duas de 2016, duas bem recentes, duas de tribunal, né, uma do TRF e outra do TRT. Aí, o que você pode observar é o seguinte, nessa aí do TRF. Nesse tipo de questão, você vai precisar saber muito tabela verdade. As questões mais novas de concurso, isso para qualquer banca, para a FCC, para o CESP e tudo mais, você não resolve mais só com brincadeirinha, com decorebazinha besta de como é que funcionam as coisas, não. Então você tem que saber tabela verdade. Para as questões mais aprofundadas, não tem como fazer sem tabela verdade. Tem umas que realmente dá para fazer sem, mas as mais aprofundadas você não consegue resolver sem tabela verdade. Então é preciso saber, que é o caso dessa de 2016 e outras. Essa de 2016 ainda é bem tranquila com relação a outras que eu coloquei na minha lista, né? Mas como eu falei, isso é só para exemplificar. Tem muitas de 2015, 14, 16 e assim vai. E essa outra aí do lado, né, também de 2016, do TRT, já é uma questão que também é de argumentação, só que usando aqueles conjuntos, né, os diagramas lógicos. Quando ele falar, né, todo, algum e nenhum, você tem que desenhar os conjuntos que representam para, a partir do desenho, ver o que dá para concluir. Também é uma questão que a FCC gosta de cobrar bastante. E ultimamente, as que eles têm cobrado desse assunto, também você já não resolve mais com besteirinha, não, assim, bem tranquilo. Eles estão cobrando de um jeito mais pesado. Bom, então essa foi aí a análise geral do edital, né? Para vocês terem uma noção geral de cada tópico mencionado aí, né, no edital. E também tem uma visão geral dos tipos de questões que podem ser cobradas, né? Como eu falei, tem muitos outros tipos. E como a FCC coloca, tipo assim, problemas no edital de modo geral, ele deixa uma margem para ele cobrar qualquer tipo de problema matemático também. É muito vago isso daí. Então, é isso, né? Não deixe para a última hora aí, né? Para começar a estudar. Aliás, você já devia estar estudando, na verdade, porque haja matéria para você estudar. E quanto a raciocínio lógico, né? Eu vou lançar mais cursos aí voltados para a FCC. Acho que no momento tem até 2 cursos presenciais, né? Para quem é aqui de Brasília. Lá no site do IMP, né, www.imp.com.br. Vou colocar aqui nas descrições aqui do vídeo também. E é isso, né? Bora focar aí que já já chega o concurso. Bons estudos para vocês e até mais.